Excelência, para concluir, queria 30 segundos, porque fui interrompida, embora não tenha interrompido. Conclua, deputado. Só dizer que, sim, quem tenta roubar joias, quem se apropria indevidamente de presentes ao Estado brasileiro é ladrão. Além de, claro, amigo de miliciano. Professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que quem tratou bem professores e deu 33% de reajuste para os professores foi o governo Bolsonaro. Mas já são 2 sessões, deputada Fernanda Melchiona, que é me questionado a capacidade, ou é me questionado a competência, ou é me questionado a relevância, a pauta que está aqui na presidência, mas assim, e dizendo que é lamentável estar aqui, mas assim, se toda semana você ficar expressando seus sentimentos de estar lamentando eu aqui, só vai mudar absolutamente nada. Nossos filhos têm que ser protegidos. Se existe, de fato, o que foi dito aqui pelo nobre Pedro Kizak, que nós precisamos construir um mundo melhor, como é que se constrói um mundo melhor erotizando as nossas crianças na sala de aula, doutrinando os nossos filhos? Não existe pluralidade de pensamento nas universidades de esquerda, não existe. Ou você é de esquerda, ou você é lixado lá de dentro. Parabéns, Saibo Gaia, pode contar com o meu apoio. Qual é a função real do professor? E é isso que eu quero que diga. E vamos lembrar também que foi o José Dirceu que falou para a sua plateia: a pior coisa que pode acontecer para a esquerda é o escola sem partido. Deputada Fernanda Melchiona, pelo tempo de herança, 3 minutos. Obrigada. Quero agradecer a deputada Luciane Cavalcante, pela cedência do tempo. Dizer que é lamentável que essa comissão, claro, presidido por Vossa Excelência, só podia estar servindo a palco a discursos da extrema-direita e fake news. Digo porque uma comissão de educação poderia estar discutindo, presidente, os 10 milhões de analfabetos e analfabetas que o nosso país ainda tem. As escolas públicas, 50% não têm ainda biblioteca escolar. Podia estar discutindo o piso nacional do magistério tão importante e essa categoria tão desvalorizada de professores e professoras que fazem tanto e que ainda recebem tão pouco no nosso país, desrespeitadas por governos neoliberais e pela agenda neoliberal que tira direitos, como a reforma da Previdência, aprovado com os votos do PL durante o governo Bolsonaro, e ainda tem que ouvir da Comissão de Educação uma tentativa de criminalizar e transformar a escola na escola do partido deles. Para que escola com partido é o que vocês defendem. Vocês defendem a prática de silenciar os professores e professoras. Vocês defendem a tentativa de acabar com o pensamento crítico e libertário e a liberdade de cátedra. Vocês perseguem universidades, institutos federais, escolas, professores e professoras, movimento estudantil e movimento social, porque querem combinar uma agenda de restrição das liberdades democráticas com uma agenda econômica antipovo, como faz a extrema-direita mundial, como fez o Bolsonaro aqui e como fazem aqueles que são a expressão mais podre do capitalismo degenerado, que é a extrema-direita. Que é a extrema-direita que na história foi marcada pelo fascismo, pelo nazismo e que hoje é marcada por grupos neonazistas. E eu quero debater, sim, o que o professor Jadir falou em sala de aula. Aliás, minha solidariedade ao professor. Porque foi no governo Bolsonaro ou não foi no governo Bolsonaro que teve um secretário de cultura que imitou o discurso do ideólogo do nazismo, do Goebbels, se vestiu, fez um teatro? Não foi o Felipe Martins, aquele que participou das tentativas do ato golpista, que fez gesto de supremacista branco lá na comissão, na CPI? Mas foi ou não foi no governo do Bolsonaro que vários parlamentares receberam a extrema-direita de outros países do mundo com relações, sim, com grupos neonazistas? Foi ou não foi a carta do Bolsonaro encontrada em portais de grupos neonazistas em 2004 pela Unicamp? Filha do ministro nazista. Foi ou não foi naquela gestão? É extrema-direita e tem relação com grupos neonazistas. E, aliás, se é pra falar de corrupção, eu não sei o que é. Se tu pode me respeitar, eu quero meus 30 segundos, presidente. Se é ladrão ou não é ladrão quem tenta roubar joias da presidência da República, que deveria ir pro acervo da presidência e que fez toda uma maracutaia pra vender e depois se retomar as joias. Aliás, se isso não é ladrão... Excelência, para concluir, queria 30 segundos, porque fui interrompida, embora não tenha interrompido. Conclua, deputado. Só dizer
que, sim, quem tenta roubar joias, quem se apropria indevidamente de presentes ao Estado brasileiro é ladrão. Além de, claro, Lula. amigo de miliciano. Tá bom. Fernando Melchiona, antes que eu passe a palavra para os demais líderes, eu gostaria de dizer o seguinte. Anteriormente aqui, foi-me exigido, né, uma posição não de debatedor, Bia Kicis. E eu, inclusive, solicitei isso. Não me coloquem no debate, porque, afinal de contas, eu sou presidente. É isso que vocês me pedem, não é isso mesmo? Mas já são 2 sessões, deputada Fernanda Melchiona, que é me questionado a capacidade, ou é me questionado a competência, ou é me questionado a relevância, a pauta que está aqui na presidência, mas assim, e dizendo que é lamentável estar aqui, mas assim, se toda semana você ficar expressando seus sentimentos de estar lamentando eu aqui, só vai mudar absolutamente nada. Eu vou continuar. Então, assim, assim, você pode continuar dizendo que lamenta. Não tem problema. Talvez não sei o que a senhora deseja. Mas, lamento por lamento, de fato, eu vou continuar aqui. Então, sim, é desnecessário. Eu gostaria de passar a palavra para... Vai me dar o tempo para dizer o que eu desejo, presidente? Não vou. Que o senhor não vai ficar aí pra frente. O senhor capitão, nós vamos votar. Vai se levantar muito nós vamos estar... Pode lamentar o tanto quiser. Pode lamentar o tanto quiser. Respeito o presidente. Bota o microfone, presidente. O senhor presidente. Não é comentarista da intervenção. Eu vou colocar em votação, deputado. E nem comentarista aqui. Se o senhor colocar... Desses aqui. Senhor presidente. Aliás, o mesmo que homenageou o vô, que O senhor me perdoa. Nazistas na época da Segunda Guerra Em Mundial. votação. Senhor presidente, eu quero colocar o meu direito aqui de falar. Por quê? Porque se o senhor colocar agora em votação, eles sairão daqui. E nós tivemos que ouvi-los e eles não nos ouvirão depois dessa votação. Então, se o senhor puder garantir o que o regimento diz, que é esse direito de todos falarem pelo tema de líder, por favor, presidente. Com a palavra, tempo de liderança, deputado Ottoni... Muito obrigado. Perdão. Deputada Bia Kicis, logo após, deputado Ottoni de Paula. Obrigada, senhor presidente. Eu vou dividir meu tempo de liderança com o deputado Marco Feliciano, portanto, falarei 4 minutos e o deputado Marco Feliciano 4 minutos também. A gente fica aqui ouvindo, né, essa narrativa da esquerda, que é algo realmente é terrível porque é desconectado da realidade. Eu estou aqui ao lado do meu colega, querido deputado Gustavo Gai, que está propondo uma moção de repúdio por um fato que é gravíssimo. Então eu pergunto, os deputados que são contra essa moção, eles concordam que um professor use da sala de aula para perseguir alunos, para mandar aluno ficar quieto, que o Bolsonaro é nazista, é isso e aquilo, e não pode falar mal do Lula, que se chamar o Lula de ladrão, vai ser preso. Pode. Então eu pergunto, o professor pode fazer isso? Essa é a missão sagrada de um professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que quem tratou bem professores e deu 33% de reajuste para os professores foi o governo Bolsonaro. A esquerda nunca... Presidente, eu quero falar, presidente. Eu quero silêncio. Eu quero falar. Presidente, repõe meu tempo. Presidente, repõe meu tempo. Tem pelo menos 15 segundos que já foram roubados de mim. Serão recompostos. Então, presidente, 33%, a esquerda, os governos de esquerda que passaram, nunca chegaram nem perto, mas nem perto nem de fazer cosquinha nesse reajuste que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que acham que professor pode tudo em sala de aula, que é terrível o professor ser perseguido, ficar doente, eu concordo. Eu não gosto de professores doentes. Eu quero professores saudáveis, mentalmente, fisicamente saudáveis, bem alimentados, ganhando bem, felizes na sala de aula para poder dar sua aula. E eu quero alunos em ambiente seguro, porque se é triste, se é terrível professor ser perseguido, eu pergunto, e aluno ser perseguido, tá normal? Aluno ser espancado com o professor participando do espancamento é normal? Aluno ser jogado contra seus pais em sala de aula é normal? Isso pode? Isso pode, presidente? Então, quer dizer, professor
ter que cumprir o seu dever de dar aula, e aí sim, com liberdade de cátedra. Essas pessoas que estão tratando liberdade de cátedra como se fosse liberdade de expressão, sabem o que é liberdade de cátedra de verdade? Liberdade de cátedra, o professor escolhe de que forma ele quer dar a sua matéria. Se ele quer ensinar uma fórmula matemática ou quer ensinar os alunos de outra maneira a chegar ao resultado correto. Isso é liberdade de cátedra. Ninguém pode interferir no conteúdo programático, o conteúdo e a forma como o professor vai chegar o ensino que ele quer dar. Agora, ensino é uma coisa, doutrinação é outra, completamente diferente. Então, quando a gente fala do respeito ao professor, eu pergunto, e o respeito ao aluno? Não está preocupando ninguém, não? O professor pode perseguir aluno, dar nota baixa para aluno que responde uma coisa que não está de acordo com a crença política do professor? O professor está na sala de aula para formar pessoas dignas, pessoas preparadas para enfrentar uma prova, um vestibular, um Enem, para um dia cursar uma faculdade, ou ele está lá para criar militantes marxistas, doutrinados? Qual é a função real do professor? E é isso que eu quero que diga. E vamos lembrar também que foi o José Dirceu que falou para a sua plateia: a pior coisa que pode acontecer para a esquerda é o escola sem partido. Eu estou nessa casa frequentando as audiências públicas desde 2014. Assim como Gustavo Gayer, que entrou na política para proteger seus filhos e os filhos dos demais brasileiros por conta da educação e do ataque que as crianças sofrem na escola. E não basta só militante marxista aprender que o capitalismo é selvagem. Olha o que está acontecendo na Argentina. O Milei está salvando a Argentina da tragédia. Então, presidente, as crianças hoje aprendem inclusive ideologia de gênero. Por favor, eu estou falando, eu vou querer reposição do meu tempo. Então, presidente, as crianças hoje aprendem que menino não nasce menino, menina não nasce menina, e nós temos que assistir isso calados? Não. Nós entramos para a política para defender não só os nossos filhos, netos, como os filhos dos outros, que dependem, que votam na gente para que a gente esteja aqui de forma aguerrida, lutando pela inocência e pelo conhecimento dos nossos crianças, porque a educação no Brasil é um lixo. Não tem orgulho nenhum defender a educação do jeito que é. É um lixo. E nós queremos a verdadeira educação. Então, presidente, agora eu passo a palavra ao meu querido amigo, deputado Marco Feliciano. Muito obrigado, deputada Bia. Aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Existe gente ruim, senhor presidente, em todos os lugares. Existe gente ruim no parlamento, existe gente ruim nas salas de aula, existe evangélicos, existem católicos, existe gente ruim em todo lugar. Mas o pior de tudo é quando se encontram pessoas dissimuladas. Nossos filhos estão sofrendo, sim, dentro das salas de aula. O seu filho, Gustavo Gayer, você disse que você entrou na política por causa deles. Eu quase saí da política por causa das minhas filhas. Eu tive uma filha que teve que sair de dentro da faculdade. Ela foi exposta por professores, Tarcísio, da esquerda. E a minha filha, por ter o sobrenome Feliciano, só não apanhou no meio da escola porque ela teve que sair às pressas correndo. Tudo por causa de um pensamento. De um pensamento não, por causa de mentira mesmo. A esquerda, quando não consegue o debate do intelecto, eles tentam destruir a pessoa. Destroem a pessoa moralmente. Eu sou professor de teologia, Otônio, você sabe disso. Eu sou mestre em teologia por uma universidade americana. Eu tenho um título de Doctor in Divinity. Eu dou aulas de teologia dentro da minha esfera, ninguém se meta. E por um ensinamento que eu dei, eu apanhei no meio da rua, fui rotulado de racista. Tem coisas na internet até hoje que são horríveis de ser lido por mim, por minha família, por qualquer um daqueles que me amam. Como, por exemplo, a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, escrever que eu disse que um bebê negro não tem alma. Isso sim é fake news. Isso sim vem da esquerda odiosa, odienta. Isso sim vem de pessoas que não conhecem a verdade e ficam sempre trazendo à baila fake news. Então, por gentileza, essa sua moção, ela tem o nosso apoio, porque nós sabemos que existem professores, sim, não são todos, mas tem os professores que tentam doutrinar nossos filhos. Eu vi vários vídeos, não foi um nem dois, são vários, inúmeros vídeos de professores tentando enfiar goela abaixo um pensamento que está dentro deles, e aí não é o direito de cátedra. A escola tem que educar mesmo os filhos ou a escola tem que ensinar os nossos filhos? É um outro debate que tem que ser feito. A educação tem que ser dada dentro de casa, pelo pai e pela mãe. O ensino, sim. Agora, tudo que extrapola a questão do ensino tem que ser debatido aqui. Se existe tanta paz e tanta alegria e tanta democracia na esquerda, por que eu, Nicolas, qualquer um dos deputados de direito, que não podemos chegar perto de uma universidade pública para um debate, por exemplo? Já tentei chegar, já fui convidado.
Não conseguia entrar pelo portão. Aos xingamentos, aos chutes e a pedradas. Jogaram pedras para que a gente não entrasse. Não aceitam o debate. Existe uma hegemonia de pensamento, sim, nas universidades de esquerda. O pensamento de esquerda dentro das universidades, principalmente as públicas. Então nós temos que debater esse assunto aqui, sim. Professores não podem usar o seu direito de cátedra para doutrinar os nossos filhos. Jamais vamos aceitar isso. Precisamos de ensinamento, de fato, que tenha qualidade. E não há qualidade no ensino no Brasil nesses últimos dias, nós estamos vendo isso. O índice de analfabetismo funcional é tanto que chegou até aqui dentro do parlamento. Alguns deputados nos acusam de coisas que nós nunca fizemos. Pegam palavras soltas e usam aqui porque vivem da mentira, vivem de distorcer as coisas, de criar uma cortina de fumaça. Nossos filhos têm que ser protegidos. Se existe, de fato, o que foi dito aqui pelo nobre Pedro Kizak, que nós precisamos construir um mundo melhor, como é que se constrói um mundo melhor erotizando as nossas crianças na sala de aula, doutrinando os nossos filhos? Não existe pluralidade de pensamento nas universidades de esquerda, não existe. Ou você é de esquerda, ou você é lixado lá de dentro. Parabéns, Sérgio Geyer, pode contar com o meu apoio. Uma palavra pelo tempo de liderança. Presidente, Deputado quero Otônio de pedir Paula. verificação de voto. Perdão? Verificação de voto.